Mateus 4:8. Eu coloquei o título da palavra de hoje, algo que eu sei que vocês não vão esquecer tão fácil. O título da palavra: o diabo como guia turístico. Amém? O diabo como guia turístico. Mateus 4:8. O diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Amém? Sente, por favor. Já vamos esclarecer, irmãos, que se tem um guia turístico que não merece a menor confiança, esse guia se chama Satanás. Amém? Vamos deixar bem claro que ele não merece nenhuma confiança. Ele mostra apenas aquilo que ele quer mostrar. É o mesmo que a mídia tendenciosa, fala só aquilo que ela quer que o povo saiba. Aquilo que ela não quer, ela não fala. O diabo mostra só aquilo que é do seu interesse. O que traz algum tipo de vantagem pessoal sobre as pessoas. Então, partindo desse princípio, nós precisamos entender, amados, que Satanás ele é muito astuto. Ele é rápido. Ele tem conhecimento de Bíblia. Ele tem conhecimento da verdade. Ele só não obedece. Mas ele até teme a palavra de Deus, mas ele não obedece. Ele teme e estremece diante da verdade, porque ele conhece, ele sabe. Ele conhece Deus, ele sabe que Deus, quando empenha a sua palavra, ele não volta atrás. Ele sabe que se Deus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, Deus vai cumprir a sua palavra. Ele sabe que se o Senhor Jesus afirmou que quando nós oramos, quando nós pedimos, nós recebemos, Ele sabe disso. Ele sabe que quando nós batemos na porta, a porta vai se abrir para nós, Ele sabe disso. Então o que Ele faz? Ele mostra só aquilo que lhe interessa. Então, amados, o diabo, ele é sábio, ele é inteligente. Ele só não tem o poder do nosso Deus. Nosso Deus é infinitamente mais poderoso do que ele. Mas ele é um grande enganador. Um grande enganador. O diabo, ele sabe conversar. Sabe despistar. Ele sabe desnortear as pessoas. E ele é capaz de cegar as pessoas. Se nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, vai dizer assim: nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Satanás, ele está cegando as pessoas, os incrédulos, para que eles não vejam a verdade, para que eles não conheçam a verdade, não entendam a verdade. Então essa é uma realidade, amados, que nós precisamos entender. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu fiz aqui uma série de colocações das coisas que o diabo mostra e como que ele mostra. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, meus amados, lá no Jardim do Éden, Satanás mostrou a árvore, aquela famosa árvore, que Deus disse: olha, não coma dessa árvore, porque se comerem, verdadeiramente vocês morrerão. E Deus não estava dizendo que eles estariam morrendo fisicamente, porque eles viveram muitos anos ainda, mas
morreriam espiritualmente porque seriam retirados da presença de Deus. Seriam retirados do jardim. Então o que Satanás fez? Satanás foi lá e disse, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão tão sábios quanto Deus. Vocês vão enxergar tudo que Ele enxerga, vocês vão ver tudo que Ele vê. Então vocês serão semelhantes a Deus. Então Satanás, ele disse, ele mostrou a árvore, mostrou o fruto, que aquilo era bom de comer, mas tira da memória da Eva a palavra anteriormente proferida por Deus, que se ela comesse aquele fruto, certamente morreria. Então o diabo mostrou o fruto, mostrou os benefícios, entre aspas, de comer aquele fruto. Mas ele não falou, ele cegou a Eva e não mencionou o fato de que o Senhor já havia alertado, se vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. O enganador, ele mostra a Davi, num relance, pela janela do templo, ele enxerga uma mulher nua, muito bonita, tomando banho na casa ao lado. E ele fica com uma ansiedade muito grande de se deitar com essa mulher. Então o diabo mostrou para Davi uma mulher bela e despertou seu desejo, a sua lascívia. Mas ele não disse para Davi, para aquele coitado. Naquele momento Davi transformou-se num coitado, um miserável, desamparado. Ele não mostrou para ele o que aconteceria depois de se deitar com ela. Os grandes prejuízos familiares que ele teria. As grandes perseguições que ele passaria de ter até o seu próprio filho querendo matá-lo. Satanás não mostrou tudo isso. Satanás só mostrou a beleza daquela mulher que ele enxergou pela janela. O enganador mostra ao jovem carente de juízo, como nós lemos lá no livro de Provérbios, capítulo 7. Se você ler em casa, depois você vai ver essa história. O enganador mostra aquele jovem carente de juízo, a cama arrumada e perfumada de uma linda mulher adúltera, cujo marido estava viajando. E aquele jovem vai e deita-se com aquela mulher. Mas ele não deixa o rapaz saber que ele é como um boi que vai para o matadouro, ou como a corça que corre para a rede até que a flecha lhe atravesse o coração. Ou seja, amados, Satanás, como um guia turístico, ele não deve ser levado em conta em momento nenhum da nossa vida, porque ele mostra somente aquilo que ele quer mostrar. Ele mostra só um lado, mas o outro lado ele não deixa a pessoa enxergar. Ele não permite que a pessoa enxergue. O enganador mostra o estranho prazer nas compras, nas possessões, nas riquezas. Só que ele esconde o fato do vazio que tudo isto é. A eterna mesmice da vida desligada de Deus. E que isso é vaidade, vaidade em tudo. Se nós lermos o livro de Eclesiastes, nós vamos ver que tudo isso é vaidade. O enganador, ele mostra o argueiro que está no olho do outro. O enganador faz com que as pessoas enxerguem defeitos e mais defeitos nas outras pessoas. Mas o diabo não mostra que normalmente essa pessoa também está com uma trave no seu olho. Ele enxerga o defeito na vida dos outros, mas não enxerga a trave no seu olho. Ele enxerga erros na vida dos outros, mas ele não enxerga os seus próprios erros, os seus próprios deslizes. Amém, amados? O diabo mostra uma coisa, mas não mostra os prejuízos. O enganador, ele mostra a porta larga e o caminho espaçoso. O que Satanás está mostrando para as pessoas hoje, amados? Para os jovens, para os adolescentes?
essas músicas doidas, loucas, as bebidas, as drogas. É isso que o diabo está mostrando hoje, meus amados. É isso que ele está ensinando hoje, o caminho espaçoso. Pessoas que misturam igreja e coisas lá fora. Bebedices, más companhias. Essas misturas não dão certo, irmãos. Porque o diabo mostra somente um lado que aparentemente é bom. Vou sair com os meus amigos. Vou sair com as minhas amigas. Mas e aí? Se nós olharmos à luz da palavra de Deus, é exatamente isso que Deus quer para ti? Não, não é. Com certeza não é. Porque com certeza essa pessoa vai fazer as mesmas coisas que eles fazem. E Deus rejeita isso, amados. Que nós viemos a fazer as mesmas coisas que o mundo lá fora está fazendo. Então ele mostra o caminho largo. A quantidade enorme de pessoas que entram por essa porta. As pesquisas de opiniões públicas que mostram que isso realmente é vida para os dias de hoje. Essa é a realidade, a modernidade para os dias de hoje. O glamour. Sabe, amados, na minha adolescência, certa vez, eu tinha um amigo, um parceiro, e eu estava procurando esse rapaz, e procurando, não achei. De repente eu fui lá no outro lado do prédio, achei ele sentado, escondido, fumando maconha. Ele me ofereceu a maconha, e eu disse: meu filho, tu está me confundindo. Isso não é para mim. E eu nunca mais me aproximei dele. Mas naquele tempo, usar drogas, as pessoas se escondiam. Para fumar um baseado, se escondia. Hoje, meus amados, eles estão fumando em praça pública, na frente de todo mundo. Não tem mais vergonha nenhuma, por quê? Porque o glamour, existe glamour em usar drogas, irmãos. Existe glamour por trás de tudo isso. Hoje as pessoas têm o prazer de imitar os outros. Não estão mais criando, só estão imitando. Fulano faz, eu vou fazer também porque é bonito. É moda. Um dia eu falei e acharam engraçado, mas se aparecer alguém famoso, algum jogador famoso na mídia, com pneu de bicicleta pendurado no pescoço, na outra semana vai faltar pneu no comércio. Porque as pessoas não têm iniciativa, só imitam. É na questão do piercing, é na questão da tatuagem, é na questão de cabelo, é na questão de roupa, uma série de coisas. Essa semana eu fui com a pastora em Porto Alegre. Já fazia um tempo que eu não ia a Porto Alegre. Sou natural de Porto Alegre. Amei muito essa cidade, continuo amando e orando por ela, mas não tenho interesse nenhum de voltar a morar em Porto Alegre. E a pastora entrou numa loja, eu disse: então vai lá que eu vou ficar aqui na frente. E eu parei na porta da loja e comecei a olhar o movimento, uma rua muito movimentada. Depois eu disse para a pastora: bem, tem muita gente estranha caminhando nessa cidade. Tem muita gente estranha caminhando nessa cidade. Pessoas que tinham 3 cores de cabelo, 3 cores no cabelo. Cada um é dono do seu nariz, faz o que quer. Eu tenho convicção disso, eu sei disso. Mas eu acho isso muito engraçado. Eu acho muito engraçado isso, gente. Essas modas hoje, eu acho muito engraçado. Mas as pessoas hoje acham que isso é moderno e tem um glamour por trás dessa modernidade. Então o que eles vão fazendo? Eles vão imitando uns aos outros. Eles vão sendo embalados, vão sendo empurrados sem perceber. Sem perceber, estão sendo empurrados. E muitas vezes para um local que não tem volta. Então o diabo ele mostra esse caminho espaçoso. Ele mostra as multidões que andam nesses caminhos. Ele mostra a opinião dessas multidões, os influenciadores. Mas o diabo não mostra que é o caminho espaçoso que conduz à perdição e à morte.
Ele não mostra isso, irmãos. O diabo não mostra isso. Mas o diabo faz segredo de que a justiça de Deus, que ela não galardoa o injusto, mas a justiça de Deus, ela só entrega galardão para aqueles que buscam a salvação da sua alma. Esse tem galardão, esse tem recompensa. Esse um dia vai chegar lá no céu e ele vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena enfrentar todas aquelas circunstâncias. Valeu a pena enfrentar toda aquela dificuldade, muitas vezes com meus amigos, com os meus familiares. Valeu a pena. Porque eu agora estou entrando no reino do meu Deus. Satanás é capaz de mostrar a glória de todos os reinos da terra. Mas ele esconde a glória do reino de Deus. Ele mostra toda a glória humana, mas ele não mostra a glória de Deus. Ele não deixa o povo ver a glória de Deus. O diabo ele mostra a leve e momentânea tribulação que todos nós estamos sujeitos. E sabe, amados, que muitas pessoas hoje estão focadas apenas nas suas tribulações. Estão focados apenas nas suas dificuldades. Mas o diabo, ele não mostra, que nem sequer faz referência do eterno peso de glória acima de toda comparação que lhes há de acompanhar. Então vejam, meus amados, se você quiser ler em casa o capítulo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 3, você vai encontrar o que eu estou falando. O diabo faz questão de focar a mente do crente nos seus problemas, na sua leve e momentânea tribulação. Mas ele não menciona que essa leve e momentânea tribulação vai produzir na vida do crente um eterno peso de glória acima de toda comparação. O diabo não fala sobre isso. O enganador, ele mostra o Jesus desfigurado, sem aparência e sem formosura, que nós encontramos em Isaías capítulo 53, verso 2. Ele mostra um Jesus montado num burrinho, ridicularizado, pregado numa cruz, crucificado, sendo humilhado. Ele faz questão que as pessoas vejam isso. Mas ele omite uma coisa, irmãos, que a morte, o sacrifício de Jesus lá na cruz, rasgou o véu do templo de alto a baixo. Aquele véu que separava o homem de Deus, aquele véu que impedia o homem de chegar na glória, na presença da glória de Deus, aquele véu agora estava rasgado. No momento que Jesus disse, está tudo consumado, ele estava morrendo na cruz, o véu da separação estava se rasgando de alto a baixo. Agora aquela separação já não existe mais. O diabo não mostra isso, irmãos. O diabo só mostra o Jesus coitadinho, pobrezinho, tadinho do Jesus. Mas ele não mostra o efeito da morte de Jesus, que é a minha salvação e a tua salvação. O efeito da morte de Jesus, amados, hoje nos leva até a sala do trono. Nos leva até a sala do trono. E isso faz a diferença na nossa vida, meus amados. O enganador pode até te dar o luxo de te mostrar a bondade de Deus, com palavras encantadoras, exemplos históricos. Nós temos segmentos religiosos por aí, meus amados, que falam de Deus, falam do amor de Deus, falam da sua misericórdia, falam da sua bondade, mas eles não abrem a boca para falar o outro lado. O outro lado de tudo isso, irmãos. Para apresentar a severidade de Deus no intuito de fazer desaparecer
as obras do inimigo. Ou seja, meus amados, qual é o propósito de Deus para mim e para ti? Nos conduzir até a sua presença. E Jesus, meus amados, ele é rigoroso nessa situação. Ele não vai levar qualquer um de qualquer jeito lá para o céu. Mas só subirão aqueles que entenderem esse rigor do relacionamento com Deus. E o rigor, quando nós entendemos esse rigor, nós começamos a entender o chamado de Deus para a nossa vida. Muitos crentes não entendem esse rigor desse relacionamento. Muitos crentes vão levando as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Agora mesmo, conversando com o irmão, fiquei sabendo de alguém que esteve conosco há muitos anos atrás. Se afastou da presença de Deus, escolheu uma outra vida. Se perguntar para ele, ele vai dizer, não, Deus é bom, porque ele lembra que Deus é bom. Mas ele não aceitou o rigor de Deus em relação ao nosso pecado, à nossa iniquidade. Ele não aceitou isso. E aí eu fiquei sabendo que essa pessoa, esse rapaz, já teve 3 overdoses. 3. Por 3 vezes ele quase morreu. Por quê? Porque não aceitou o rigor do relacionamento com Deus. O rigor de Deus em relação ao nosso pecado. Irmãos, não se enganem. Deus não suporta o pecado do homem. Deus ama o pecador, mas não suporta o seu pecado. Então nós precisamos tomar uma decisão. Romanos capítulo 11, verso 22. Romanos 11, 22 diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. O que o Senhor está dizendo? Se permanecerem na benignidade de Deus, vocês serão abençoados, guardados e sustentados. Mas se desviarem, sofrerão os rigores de tudo isso. Deus é rigoroso, meus amados. Deus é rigoroso. Então deixa eu te dizer uma coisa. Na tua jornada aqui nessa terra, na tua caminhada aqui nessa terra, no teu dia a dia, jamais deixe que Satanás seja o teu guia turístico, te oferecendo lugares maravilhosos, bons, lugares que vale a pena frequentar, tem bons amigos. Cuidado com esse guia espiritual, porque ele é maldito. Ele mostra só um lado, o lado do glamour, mas ele não mostra a morte que tudo isso causa, a derrota que tudo isso causa, e aonde a pessoa vai parar se ela não aceitar a paternidade de Deus sobre a sua vida. Somos filhos de Deus, sim. Através de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. E nós temos a misericórdia do Pai sobre a nossa vida. E deixa eu te dizer uma coisa. Viva com o Senhor de uma forma rigorosa esse relacionamento com Deus. Seja intenso no teu relacionamento com Deus. O mundo lá fora está oferecendo só aquilo que oferece derrota e morte. Então aceita esse relacionamento intenso com Deus. E não deixa que a estatística maldita venha te alcançar. A estatística maldita é aqueles que um dia passaram pela igreja, ouviram a palavra, alegraram-se com a palavra, receberam Jesus como Salvador, mas escolheram estar lá fora, escolheram os prazeres da carne e os prazeres do mundo. E infelizmente estão sentindo a derrota sobre a sua vida. Porque o que o diabo oferece, irmãos, é só derrota. O que o diabo oferece é morte. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é bom nisso. Então esteja atento, meu irmão, minha irmã, esteja atenta. E jamais aceita que Satanás seja o teu guia turístico. Jamais aceita os caminhos que Satanás está oferecendo às pessoas. Mas se tu precisar de um guia, o Espírito Santo está aí bem pertinho de ti.
O Espírito Santo está aguardando que tu diga para ele: Espírito Santo, me guia. Mostra para mim quais são os teus caminhos. Mostra para mim, Pai, quais são os caminhos de morte e os seus prejuízos. Mostra para mim, Espírito Santo, do que eu preciso me livrar. Mostra para mim, Espírito Santo. E eu tenho certeza que vai te levar pelos passos verdejantes. Ele vai te levar pelos caminhos de vitória, pelos caminhos da salvação. Porque é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para ti. A nossa salvação. Através de Jesus, meus amados, hoje eu já enxerguei que o véu do templo já foi rasgado. O véu do templo já não me separa mais do meu Deus. E hoje, através de Jesus Cristo, basta eu querer, e eu vou orar, e eu vou invocar o nome de Jesus, e eu vou poder entrar na sala do trono, aonde o Senhor Deus está sentado, e ali eu vou olhar para a sua glória, eu vou olhar para os seus olhos, e eu vou ficar embriagado com a imensidão do seu amor e da sua misericórdia. Esse é o melhor lugar que eu posso estar, amados. Esse é o melhor lugar que eu posso estar, na presença de Deus, na casa do Pai. O salmista, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do meu Pai todos os dias da minha vida. Uma coisa pedi e a buscarei. Eu vou buscar, porque eu quero estar todos os dias na casa do Pai. Então, o prazer de estar na igreja, amados, isso tem que brotar dentro do nosso coração. O prazer das coisas lá de fora, vamos anular da nossa vida. Vamos tirar do nosso coração isso. Porque isso apenas traz prejuízo.